Amém. Bem, minhas irmãs, hoje nós vamos estudar aqui Elamã 7 a 12, tá bom? A tela aqui com vocês me ajudarem aqui na leitura. Então, vamos ver uma visão geral desses capítulos. Deixa eu... Conseguindo ver agora? Tá dando para ver aí? Sim, Você consegue ler para a gente essa visão geral, por favor? Anda? peraí. Opa, tô esperando. O profeta Nefe, que era filho de Elamã, viveu em uma época de grande iniquidade. Quando foi questionado pelos nefitas iníquos a respeito de ter falado tão duramente sobre eles, Nefe testificou corajosamente sobre o Salvador. Ele tá embaçadinho aqui, obtiveu o seu povo de que seria destruídos, caso não se arrependessem. Depois de suas profecias sobre sobre o assassinato do juiz supremo, ele contemplou tudo o que o Senhor lhe mostrara. Ao fazer isto, ele teve uma experiência extraordinária, na qual o Senhor o abençoou por sua fidelidade. Ele pediu ao Senhor que enviasse uma uma fome entre os nefitas para que se arrependesse. Com resultado, muitos nefitas se humilharam e o povo foi novamente abençoado com a chuva. Apesar desse milagre, com o tempo, a maioria das pessoas se desviou novamente do Senhor e continuou em suas iniquidades. Obrigado, Amanda. Bem, esse aqui é um resumo aí dos principais assuntos desse bloco de Elamã 7 a 12. E assim, Nefe, que era filho de Elamã, ele vivia numa época de muita iniquidade, né? E quando ele chegou lá na terra de Zarahemla, o povo da igreja estava muito iníquo. E ele começou a clamar arrependimento no meio do povo. E como aconteceu em outras vezes no livro de Mórmon, algumas pessoas rejeitaram, né, as palavras de Nefe. Lá tinha alguns juízes supremos que eles eram iníquos, e eles fizeram um complô lá para tentar pegar Nefe, e Nefe, ele profetizou a morte do juiz supremo lá da terra de abundância nessa época que era Cesorã. E ele também profetizou que o irmão de Cesorã, que era Seantum, havia matado o irmão dele, né? E depois desse acontecimento, algumas pessoas passaram a acreditar que Nefe era um profeta, algumas pessoas passaram a dizer que ele era um grande espírito, mas algumas pessoas continuaram não acreditando. Então, essa era a situação do povo na época, da terra de Zaraena, do povo de Deus. Era uma situação muito difícil, né? E nós vamos entrar aqui no capítulo 10, estudando alguns pontos, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, queridos amigos. Deixa eu compartilhar aqui na tela a pergunta. Ah, queria que vocês pensassem em áreas importantes de sua vida onde podem surgir sérias dúvidas ou perguntas. Pense um pouquinho sobre isso. Que áreas da sua vida poderiam surgir sérias dúvidas ou perguntas? E que perguntas seriam essas? Vocês têm alguma ideia?
Vocês poderiam compartilhar conosco? Se já aconteceu com vocês, né, de vocês terem tido uma séria dúvida ou pergunta sobre algum assunto da sua vida, e que pergunta era essa? Experiência assim? Amanda, Adriele e Juliana? Acredito que na área profissional, né, quando chega a hora da gente escolher um curso ou um caminho para seguir profissionalmente, a gente se pergunta no que somos bons ou no que queremos trabalhar, em quais coisas temos mais afinidade ou não, né? Sempre tem essa época para todo mundo. Quando chega a área a época de escolher a profissão, né? Inclusive, quinta-feira, viu, no Instituto, a gente vai ter um, um workshop lá sobre. Se eu esqueci, Anderson, a palavra? A gente vai ter um workshop lá, né, Anderson? Me lembra a palavra aí? Teste vocacional? Isso, a gente vai ter um teste vocacional lá no Instituto, né? Que pode nos ajudar a definir aí, ou nos ajudar a escolher aí uma profissão para o futuro. Mas obrigado, Juliana. Essa é uma pergunta ou dúvida que algumas pessoas têm. Alguém tem outra ideia? Algum pensamento mais? Driele, tem algum aí que você tem em mente, que vem em mente? Pior que eu tava pensando e foi parecido com o dela também, quando eu tive que escolher em qual escola eu ia fazer o ensino médio, porque eu podia escolher entre o ensino médio técnico e o ensino médio normal. E essa foi uma dúvida bem difícil na minha vida quando eu era mais nova. Tá certo, na área educacional também. Obrigado. E assim, amigos, certamente a gente vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter sérias perguntas pela frente para responder. Perguntas muito sérias. E a gente vai precisar de inspiração e revelação do Senhor para encontrar a resposta. E eu queria falar sobre isso com vocês, usando aqui uma experiência que Nef teve aqui em Elamã, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 3. Vamos estudar juntos aqui? Deixa eu compartilhar com vocês. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Ver aqui. Pedir para Adriele ler o versículo 1, o Fabrício o 2 e a Juliana o 3. E aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se apartaram uns para um lado e outros para outro, e seguiram seus caminhos, deixando Nefe, que se achava no meio deles, sozinho. E aconteceu que Nef tomou o caminho de sua casa, refletindo sobre as coisas que o Senhor lhes revelara. E aconteceu que enquanto assim meditava, estamos andou extremamente desanimado em virtude das iniquidades do povo nefita, suas secretas obras de trevas e seus assassinatos e suas pilhagens e toda sorte de maldades. Aconteceu que enquanto assim meditava em seu coração, eis que ouviu uma voz dizendo: E o 4 também. Luciene, o 4. Bem-aventurados és tu, Nef, cadê isso aí? Pelas coisas que tens feito, pois observei que fostes infantigável em pregar a este povo as palavras que te dei, e não temeste, nem te procuraste com vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Olhando esses 4 versículos aí, meus amigos, que princípios a gente pode aprender sobre a revelação? Receber revelação em nossa vida.
Eu acho que nós devemos estar em um momento assim, sozinhos, quietos, num lugar em que nós possamos pensar, e como eu falo aqui, refletir, né, nos nossos pensamentos. Estar num lugar sozinho, às vezes estar sozinho, né? Num local calmo, possa refletir. Obrigado, Adriele. O que mais? Você consegue ver outros princípios aí sobre a revelação? A gente também tem que ter um coração aberto, né, para receber as revelações que precisamos. Porque quando nós estamos com o coração aberto, nós podemos sentir o que realmente a gente precisa. E duas vezes ali no versículo 3 fala que ele meditava, né? E ele fala no final do 3 que ele meditava em seu coração. Obrigado, Amanda. A gente tem que ter o coração aberto. Algo mais? E, presidente, Hum, no 2 Pois fala não. que ele tomou o caminho de sua casa, hein? Então, a gente pode receber a revelação em vários lugares. Na capela, talvez no ônibus, no templo. Legal, legal isso, Maurício. Ele foi para casa, né? No caminho de casa, né? É que foi na casa, né? Mas fala que no caminho de casa, né? Como você falou, no ônibus, né? Na época não tinha ônibus, né? Mas a revelação, isso é um princípio interessante, né? O Senhor, ele pode nos revelar ou se comunicar conosco, casa, no ônibus, no trabalho, no templo, na igreja, em vários lugares. Obrigado, Fabrício. Algo mais? Vocês identificaram aí? Um outro princípio? Então, outra pergunta para vocês. O que vocês acham, na sua opinião, por que que refletir e meditar ajuda a receber revelação, pessoal? Por que que refletir e meditar nos ajuda a receber revelação pessoal e ouvir a voz do Senhor em nossa vida? Eu acho que quando nós estamos refletindo ou meditando, é um momento que nós paramos de talvez ligar para as coisas que estão em nossa volta e nós começamos a refletir sobre os nossos próprios pensamentos, né? Então é um momento ali de paz em que o Senhor vai. É mais propício para o Senhor conversar conosco. Presidente, Isso, pode falar. quando a gente vai estudar, assim, matéria, no caso, escola, acho que todo mundo, no caso, faculdade, quando a gente estuda, a gente procura fazer exatamente refletir e meditar. Quando a gente estuda, faz isso, é porque a gente quer fixar aquele assunto na nossa mente. E quando a gente quer fixar, a gente procura refinar aquele assunto. Então, eu acho que quando a gente reflete, medita, a gente está querendo refinar essas coisas espirituais para nos tornarem mais propícios a receber e a fixar melhor na nossa mente, em nosso coração. Interessante. Talvez a gente quer refinar uma ideia, né? Ou buscar um refinamento sobre uma ideia. Obrigado, Fabrício. Interessante. E os profetas, eles ensinam muito, né, sobre isso, né? Sobre a importância de refletir e ponderar, meditar, que nos prepara para a revelação. E é interessante aqui que Nefe, ele fala que ele estava extremamente desanimado, né? Mas mesmo assim, mesmo as circunstâncias não sendo muito boas, ainda assim, ele reservou um tempo para meditar, para meditar no coração, e percebe que é interessante isso, porque ele não meditou só na mente, mas tem como meditar no coração também, né?
até que e o Senhor falou com Nefe. Tem uma citação aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre isso. O presidente Ballard. Vou compartilhar uma tela aqui. Deixa eu ver aqui. Brenda, pode ler para nós? É importante aquietar-vos, ouvir e seguir o Espírito. Simplesmente temos distrações demais que chamam nossa atenção, como nunca antes na história do mundo. Todas precisam de tempo para meditar e contemplar. Até o Salvador do mundo, durante seu ministério mortal, encontrou tempo para isso. Obrigado, Brenda. E olha só, ele reforça aqui, né? O presidente Ballard reforça que é importante nos aquietarmos e ouvir, não só ouvir, mas seguir o Espírito. Mas ele fala que nós temos muitas distrações que chamam a nossa atenção. E ele fala que como nunca antes na história do mundo. Vou contar para vocês que exemplos de distrações vocês percebem hoje à sua volta, que às vezes podem estar impedindo você de se aquietar, ouvir e seguir o Espírito. O que você acha? Muitas vezes, acho que é o tempo que a gente perde muitas vezes no celular, vendo vídeo, assistindo série, TikTok. Quando a gente vai ver, já consumiu uma boa parte do nosso tempo. Isso. Nunca antes na história do mundo tivemos um celular, né, com tantos recursos, um celular tão acessível e que às vezes pode ser uma distração. Ser uma distração que às vezes chama muito a nossa atenção, nos impede de nos aquietar, ouvir e seguir o Espírito. Brenda? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. A gente tem tem muito entretenimento, né? Antigamente era só teatro, música, depois veio o cinema, e hoje a gente tem muito entretenimento rápido com o celular, né? Mas uma coisa que faz a gente se distrair muito é o barulho. É o barulho de tudo, sabe? Barulho de música, de carro, de pessoas no ambiente. Isso aí é muito visível, porque as pessoas estão sempre correndo, então sempre está tendo barulho em todo lugar. Eu vejo isso lá na escola, porque as crianças vão fazer prova, né? Elas tentam se concentrar, aí passa um carro-som chamando para festa, depois passa uma ambulância, depois passa não sei o quê. E aí tem criança que não consegue ficar. Tem uns que usam, né? Mesmo não tendo nenhum grau de autismo, eles apoiam para tentar entrar. E hoje, de fato, se você achar um lugar para ficar quieto, né? Durante o dia, né? É muito difícil, né? Hoje a gente tem muitos sons, né? Muito entretenimento, como a Brenda falou, né? E é difícil você ouvir, se aquietar e ouvir o Espírito no barulho, né? Tanto é que os senhores falam que o Senhor não está nesses lugares, né? Não está no terremoto, no furacão, o Senhor está no silêncio, né? E às vezes no mundo que a gente vive, o, o nosso redor já causa muita distração. Obrigado, Breno. Pensem sobre isso. Vamos pensar juntos, tá bom? Pensar nas coisas que às vezes hoje estão nos distraindo de nos aquietar e ouvir e seguir a doce influência do Espírito. Porque às vezes essas distrações, nós podemos estar muito apegado a elas. E a gente pode até gostar delas, sem perceber
e elas estão influenciando no nosso momento de buscar revelação, na nossa meditação, na nossa ponderação, tá bom? E o Aldo Ballard, ele fala que ah, precisamos de um tempo para meditar e contemplar. Até o Senhor precisou de tempo durante o ministério dele. Nós precisamos desse tempo todos os dias, queridos amigos. Nós precisamos de um tempo, um momento no nosso dia, as coisas que Deus tem feito e as maravilhas de Deus. Brenda? A minha internet está bem ruim, mas eu espero que vocês consigam ouvir. Eu achei interessante aí nessa citação, né? Que ele fala até Salvador do mundo, não me lembro o resto, mas teve o tempo, né? Brenda aí. Pra, encontrou o tempo, tá aí, encontrou o tempo. Às vezes a gente coloca, ai, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Mas até Jesus Cristo, ele deve ser a pessoa mais ocupada do universo. Se ele encontrou tempo para fazer isso, por que que a gente não pode, né? É verdade. Até ele encontrou, né? Bem, bem observado, Brenda. E ele tinha muita coisa para fazer, viu? Se ele encontrou, nós também precisamos encontrar. Com isso em mente, eu queria propor uma pequena atividade de ponderação, tá bom? Para gente. Vocês pensassem um pouquinho, quais são algumas das coisas do Senhor que você pode reservar um tempo para refletir? Pensa um pouquinho sobre isso. Quais são algumas das coisas do Senhor? Porque Nefe diz lá que ele estava ponderando nas coisas do Senhor, meditando isso no coração dele. E quais são algumas das coisas do Senhor que você pode reservar um tempo para refletir? E aí eu queria ouvir algumas ideias de vocês. Vocês podem falar ou podem colocar no chat. Pode ligar o microfone e falar ou pode... Os convênios do templo. Ei? Os convênios do Não, templo. os convênios do templo. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Excelente exemplo. E mais? Acredito que escrituras chaves também, como por exemplo, é, aquela escritura que fala: Bendito é o estado daquele que guarda os mandamentos de Deus. Porque muitas das vezes, quando a gente pondera uma escritura, a gente consegue compreender até um pouco mais do que a gente havia compreendido antes na primeira vez que a gente leu. Então, acredito que quando a gente pondera a respeito sobre as escrituras, a gente consegue ter essa compreensão um pouco a mais, né? Assim como o Elder Holland falou uma vez que ele acha incrível que toda vez quando ele lê o livro de Mórmon, ele sempre aprende uma coisa nova. E a gente tem tantas escrituras, né, que a gente pode ponderar e refletir sobre elas, né, escrituras chaves, né, como você falou. Obrigado, Jonas. O que mais? Mais uma ideia do A gente Senhor. pode refletir também sobre a nossa bênção patriarcal, né? Ela tem muitas coisas que são específicas para a gente. Nossa, bem lembrado, Juliana, também. Também é uma escritura para nós, né? Nossa bênção patriarcal. Que bom seria, né? Já pensou que bênção, amigos? Reservamos um tempo para meditar sobre a nossa bênção patriarcal, ponderar sobre ela, ler e reler de novo, ou lembrar de algo, ponderar sobre algo específico dela. Obrigado, Juliana. Pensa sobre isso, tá? Pensa nas coisas do Senhor que você pode reservar um tempo para refletir. Pois,
Outra pergunta. Que experiências você teve você a receber a revelação? Só um pouquinho sobre isso. Se você puder compartilhar conosco, queria ouvir uma ou duas experiências aí de vocês. Se não foi de você, mas alguém que você conhece que meditou, orou, e recebeu a revelação. Temos ali uma experiência da Adriele. Lá, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá. Sim. Então, continuando a história de quando eu era mais nova, que quando eu tava no ensino médio, né? Quer dizer, quando eu ia entrar no ensino médio, eu queria saber para onde eu deveria ir, qual seria a melhor escolha, qual caminho seria o melhor para eu seguir a minha vida, né? Porque querendo ou não era uma decisão bem importante. Eu podia sair formada como técnica em alguma coisa ou não. E aí eu lembro que eu eu orei, né, pedindo revelação para saber qual seria a melhor escolha e foi uma experiência muito boa para mim porque eu recebi a resposta do Senhor para qual seria a melhor escolha para mim, qual seria a melhor decisão. O que que você aprendeu sobre o Senhor, sobre o nosso Pai Celestial e sobre a revelação nessa experiência? O que você aprendeu sobre ele e sobre esse processo da revelação? Bom, sobre ele eu aprendi que o plano dele é bem diferente do nosso, né? Às vezes o que a gente quer não é o que ele quer, mas é o que é melhor pra gente, né? E sobre o processo da revelação, às vezes demora também, não é sempre no momento que a gente imagina que vai vir a resposta. E realmente precisa estar bem inspirado assim, tu precisa querer saber bastante e ir atrás da resposta muitas vezes. Já conosco. E eu sei disso, amigos, que eu fico junto com a Adriele, né, que os planos de Deus são mais altos que os nossos, né? Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Às vezes a gente tem um plano, a gente tem uma ideia a seguir de algo na nossa vida, mas quando a gente busca e medita sobre o assunto, buscamos ao Senhor, às vezes nós vamos ser guiados para outro caminho. E às vezes isso leva tempo, né, Adriele? Como você falou. Não é no nosso tempo, às vezes, né? No tempo do Senhor. Mas a resposta sempre vem. Obrigado, Adriele. Alguém mais lembrou de alguma experiência na qual meditou e recebeu a revelação que você possa compartilhar, se não for muito, pessoal? Compartilhar uma minha. Eu tive semana passada, acho que alguns de vocês já sabem que eu já comentei em outras aulas, mas depois da Covid, um dos sequelas que eu tive é que às vezes eu tenho dificuldade de dormir, né? Mesmo com remédio e tudo, eu não durmo. Às vezes cai num dia aleatório, eu não consigo dormir. E semana passada eu tive um desses dias, né? E eu fui dormir, era quase 5 horas da manhã, esse dia. E acontece, eu já percebo, porque embora eu esteja muito cansado, com muito sono,
deitar e eu fico de um lado do outro da cama, não consigo dormir. E eu fiquei triste, né? Já fico triste. Quando vai passando o tempo, a hora eu não consigo dormir. Eu falei, vixe, lá vem, vai ser um daqueles dias. E eu acho que eu tava com um pouquinho como o Nef também, abatido de tristeza já. E eu comecei a pensar, amigos, eu comecei a pensar sobre alguns assuntos. Alguns assuntos começaram a vir em mente, eu comecei a pensar em alguns discursos da Conferência Geral, e foi interessante que eu comecei a ter ideias de alguns assuntos, começaram a vir na minha mente, e eu comecei a anotar essas ideias. E à medida que eu ia anotando, as ideias vinham mais, como se o senhor falasse, olha, ele está anotando, ele está cuidando, então eu vou dar mais para ele. E eu comecei a anotar coisas. Eu comecei a lembrar de coisas que o Senhor já tinha me inspirado algumas vezes, mas que eu não anotei. Mas o Espírito me fez lembrar de novo que eu devia anotar, que eu devia fazer algumas coisas, e eu anotei. E eu me senti tão grato naquela madrugada. O Senhor fez um limão, um suco de limonada. Inspirações, revelações para mim, para minha família, para a estaca, mesmo tarde da noite, e mesmo assim, quando a gente está desejoso de ouvir a voz do Senhor, não importa a hora, o Senhor fala conosco. Eu sei que isso é real, amigos. Testifico disso para vocês. Deus, ele fala conosco. Se nós inclinarmos nossos ouvidos para ele, o nosso coração, ele vai falar conosco, e é muito importante também, quando ele falar conosco, nós registrarmos as impressões que ele nos dá. Porque quando a gente registra, ele nos dá mais. E a gente valoriza a inspiração que ele está nos dando. Então, eu sei que isso é verdade. Quero compartilhar essa experiência com vocês. A Brenda colocou aqui no chat, tem um discurso bem legal da Bia eu que está revisando essa semana. Opa, se der, compartilha aí no chat com a gente, Brenda. Fiquei curioso agora. Ele teve essa experiência, o Senhor o abençoou e abençoou ele com um poder selador. E por meio desse poder, ele também pode ser uma bênção para o povo. É o dom da incerteza. Obrigado, Deus. Se puder compartilhar no chat, viu? Assim, o povo de Nefe era um povo que tinha um grande desafio, né? Eu queria compartilhar com vocês uma atividade que vai falar sobre esse desafio que o povo tinha naquela época de Nefe. Para isso, é, eu queria fazer uma pequena atividade aqui com vocês. Estão vendo aí minha tela? Opa, tirei. Agora sim. Olha só, eu queria que você observasse os números a seguir aqui, ó, esses números que estão aqui. E eu vou dar 30 segundos aqui e eu queria que você encontrasse o maior número possível de números em ordem numérica, começando do número 1. Então, começando o número 1, eu queria que você encontrasse o maior número na ordem que seja possível para você. Entenderam? Vou dar 30 segundos aí para vocês. Tá valendo.
Então, coloca aí no chat. Coloca no chat aí qual foi o maior número que você conseguiu achar na sequência. Ou fala também, se você puder. Driele, 15. Juliana, 15. Eita, mãe, empatou as duas, ó. Prêmio, valendo prêmio. Jonas, 11. Os demais ficaram no 1. Isso deve ter ficado ali pelo 2 ou 3. Ó, Luciane, 15. Fabrício, 17. Fala a verdade. Esse? Mulher. Amanda é 15. Só porque a Maria botou. Beleza. Vocês foram bem, viu? Parabéns. Agora, eu vou falar um negócio para vocês aqui que tornaria essa tarefa mais fácil, tá bom? Vocês conseguem identificar um padrão aqui? Enquanto vocês estavam buscando aí, vocês conseguiram identificar um padrão de como esses números estão organizados? Quem conseguiu identificar um padrão? Não? Não, 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 André. Tá bom. Não? Quem ia falar aí? Quem identificou? Eu nem Não, vi. eu só falei que eu não identifiquei nada. Ô, Moisés, também? Eu acho que eu estou vendo aqui tudo bem, eu não saí do 4, né? Mas aí depois que eu olhei aqui, tu pergunta, eu acho que os números grandes estão em negrito, tem uns números maiores, acho que consegue formar uma sequência boa. Os números em destaque, são os números maiores, em centímetros aí, eu acho, né? Vocês a compreender. Tá certo. Olha aqui, ó. Olha esse padrão aqui, ó. Esses números aqui, eles seguem esse padrão, ó. Nessa ordem aqui, ó. Do horário. Eles seguem o sentido horário. Então, você pode ver que tem o 1, o 2, o 3, o 4. Depois o 5 está ali no canto. O 6, o 7, o 8. Percebe que se você seguir o sentido horário, fica mais rápido de você encontrar os números? A sequência? Ai, meu pai. Chega até dor minha costela aqui. Ai, ai, meu Deus do céu. Mas ele segue. Se você seguir aqui esse sentido horário, ó, vai ficar mais fácil. É, o Jonas ficou tonto. Viu, girando a tela. Não, não precisa girar a tela, não, viu? Só gira os olhos. Se você for aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, também aqui, ó, em cima da linha, o 10. Se você seguir esse sentido horário, você encontra ele mais rápido, tá bom? Mas queria perguntar para vocês, qual é a importância da gente identificar padrões como esse? Porque padrões são guias. Eles são guias. Eles são guias. Eles guiam o caminho mais fácil. Nem sempre mais fácil, mas o melhor. Exato. Eles vão tornar a tarefa mais fácil, né? Ou melhor de ser realizada. E sabe que o povo, os nefitas, como os lamanitas, em certas épocas, eles seguiam um padrão que é muito conhecido por nós. Eu queria relembrar esse padrão aqui, que é o ciclo do orgulho. E o povo nefita aqui, o povo da igreja estava com esse problema, né? Também. Então, eu queria que nós pudéssemos ler esses versículos aqui,
Eu queria que a gente identificasse qual é os itens aqui. Queria que nós identificássemos esse padrão, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vou pedir para Amanda e a Brenda ficar com ela Amanda 10, 13 a 15. Cristiano e Adriele com ela 11, 15 a 6. O Fabrício e o Jonas com ela 11, 7 a 11. E a Juliana e a Luciene com ela 11, 17 a 21. Só um minuto aí para vocês lerem, 2 minutinhos, para vocês tentarem identificar aí qual é o item, o elemento desse ciclo do orgulho. Se você identificar, você pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Já, meus amigos, conseguiram aí? Oi, Oi, eu Jonas. acabei de ler aqui Elamã 11, do 7 ao 11, e pelo que deu para identificar aqui, foi a humildade e o arrependimento do povo. Você diria aí que essa etapa aqui do ciclo do orgulho é a época em que o povo está humilde e arrependido, é isso? Isso, E já temos ali o ciclo, o terceiro ciclo, o terceiro ponto ali, né? Humildade e arrependido. E aqui os demais? Eu acho que o meu aqui, que é Lamar 11, 3 ao 6, foi destruição e sofrimento. Eles foram castigados. Que seria um momento de sofrimento e destruição, é isso, Délio? Isso. E os No outros meu, que dois é aqui? Elamã, Ok? esse aqui, que é o Elamã 11, do 17 ao 21, fala a época em que os filhos de Deus eles estão prosperando. E aí inicia aquele ciclo de paz, né? Porque eles começam a glorificar o Senhor e tá ali em união. Ciclo que tá tudo bom, né? O povo tá prosperando, o povo tá unido. Isso. E esse primeiro aqui, Amanda e Brenda, Dureza de coração. quê? Amanda? Eles eram duros de coração. Coração, né? Obrigado.
Vocês acertaram na mosca, é isso aí mesmo. Esse primeiro ciclo aqui, o povo se esquece do Senhor, é orgulhoso, é duro de coração e é um povo iníquo. Aí depois que eles estão nesse estado aqui, eles começam a sofrer, a serem destruídos muitas vezes. E por causa do sofrimento, da destruição, eles começam a se lembrar do Senhor, começam a ser humilde, começam a se arrepender. E aí, por causa disso, eles começam a andar em retidão, começam a prosperar, começam a ser abençoados. Daí eles voltam e se esquecem do Senhor de novo. Aí começa a ser orgulhoso, por causa que recebeu muitas bênçãos. Aí começa a ser iníquo. Aí o Senhor manda sofrimento sobre eles. Destruição. E aí vai, é o ciclo. Agora, por que vocês acham que conhecer esse padrão para nós membros da igreja hoje, na sua opinião? É porque muitas das vezes a gente se esquece nos momentos de alegria, das bênçãos que a gente está recebendo de Deus e se esquece de agradecer a Ele, agradecer pelo que Ele está fazendo por nós. E aí, eu não estou falando que é assim, toda vez a gente faz isso, mas às vezes a gente acaba fazendo isso. Sim. E no caso, quando a gente está no momento de dificuldade, de aflição, é só nesse momento que a gente vai clamar ao Senhor, porque a gente está passando por um problema difícil, e aí a gente vai lá, ó Senhor, me ajude, por favor. E aí acontece tudo isso. Então, eu acredito que se a gente manter, no caso, essa vigilância constante, no, no caso, na nossa vida, a gente vai conseguir, no caso, evitar, né, esse ciclo. Presente. Iago, depois Juliana. Tá. Então, algo que eu gosto desse tópico aí, eu já assisti alguns vídeos sobre esse assunto, e aí eles falam que como é que a gente pode quebrar o ciclo do orgulho. A maneira mais simples de a gente quebrar o ciclo do orgulho é quando o Senhor nos dá prosperidade. Ao invés de a gente ficar orgulhoso, a gente precisa ser humilde e ser grato, e aí continuar esse ciclo. A gratidão, a obediência, a consagração, e aí o Senhor vai nos dar mais bênçãos, mais prosperidade. E aí, quando vem esse momento que a gente pode ser orgulhoso de novo, o ciclo começa com humildade de novo. E eu acho interessante porque é a maneira que realmente a gente pode quebrar o ciclo, sabe? Do oposto, o que ele falou, o que eu ouvi nesse podcast foi que as pessoas que vão para o reino celestial são as pessoas que têm esse dom, o dom de serem abençoadas pelo Senhor e se humilharem e se agradecerem e continuarem firmes no Senhor. No outro lado, esse ciclo do orgulho é basicamente o reino terrestrial, que são pessoas boas que cometem erros e se arrependem, mas ainda assim cometem erros, sabe? Então, esse foi um ponto que eu achei bem interessante sobre essa história, como a gente pode quebrar esse ciclo e se arrependendo quando o Senhor nos abençoa, sendo humilde e sendo grato. Iago, excelente ponderação, viu? Obrigado. Obrigado por compartilhar. Juliana? O que eu pensei foi algo similar ao que o Iago falou, né? Que é a gente se afasta do Senhor justamente nesses momentos de bonança, né? É na melhor época para a gente estar. Ele fala aqui, né? Que é na época da prosperidade, está todo mundo ali em retidão, mas depois volta, né? Aí esquece e começa tudo de novo, todo aquele ciclo. E isso é muito comum, justamente isso porque ele falou, né? Que quando a gente recebe, a gente não tende a não agradecer. E isso é porque a gente é muito prático, né? Por exemplo, eu estou estudando para fazer uma prova. Se eu passei nessa prova, eu não vou lembrar de agradecer ao Senhor. Eu vou ficar, nossa, que bom, eu fui muito inteligente, isso é fruto do meu esforço. E a gente esquece que 50% do que a gente faz é nosso esforço, 50% é o Pai Celestial que nos deu, né?
E é difícil manter isso quando a gente está com coisas tão práticas na nossa vida, né? Nossa, às vezes é um desafio mesmo. A gente precisa pensar sobre isso. Obrigado pelo que vocês falaram. Nós temos uma tendência, às vezes, natural, meus amigos, de esquecer do Senhor e de, sem perceber, entrar nesse ciclo, nesse padrão de destruição, que é o padrão do orgulho. E precisa ponderar, de repente, onde nós estamos aqui. Nós temos que quebrar, no certificar de que se eu estou seguindo de alguma forma esse ciclo do orgulho, eu tenho que quebrar esse ciclo na minha vida. Como o Iago falou, eu tenho que, para quebrar o ciclo, é só tirar aquele ponto 1 e o ponto 2 ali. É só eu parar de esquecer o Senhor, parar de ser orgulhoso, de cometer iniquidade, aí eu não vou sofrer por causa disso, mas eu ainda posso sofrer, mesmo sendo reto, sendo obediente, ainda assim podemos passar por sofrimentos e dificuldades. Mas é como a Brenda falou, né? Por isso que ficou pensativo na história de Jó. Ele era reto, mas passou por sofrimentos. E a gente está sujeito a isso. Mas a gente não precisamos sofrer, ou não deveríamos sofrer, devido a consequências de se esquecer do Senhor e de orgulho. Então, nós deveríamos ser retos, prósperos, e lembrar do Senhor e ser humilde, se arrepender constantemente. A Brenda também colocou aqui no chat. Também pensei aqui sobre a gente analisar os nossos próprios padrões, sobre o que nos afasta do Senhor, o que nos aproxima dele. O que a gente repete, né? Bem interessante, Brenda. Bem boa ponderação. Olha, com base nisso que você falou aí, que às vezes a gente pode ter os nossos próprios padrões aí, e se a gente tiver um padrão que nos leva ao orgulho, a gente tem que eliminar. Para encerrar, eu queria fazer uma atividade de autoavaliação, tá bom? Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Aqui. Você não precisa responder, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês, mas só pensa sobre isso. E não precisa responder aqui para nós, não precisa compartilhar sua resposta, mas responde para você mesmo. Faz uma autoavaliação agora. Como estou em relação ao ciclo do orgulho? Você pode responder aqui sempre, às vezes ou quase nunca. Sinto, presto gratidão a Deus e a outras pessoas? Pensa sobre isso. Sempre, às vezes ou quase nunca. Dedico um tempo para Deus todos os dias? Sinto que meu sucesso é o resultado de meu próprio empenho, do meu próprio esforço? Busco a ajuda e a orientação de Deus em minha vida? Trato as pessoas com bondade e respeito? E com os outros, ou faço julgamentos injustos em relação a eles? Pensa um pouquinho sobre isso. Se você sente que teve uma resposta negativa a esses pontos aqui, eu queria convidar a cada um de nós a fazer uma meta agora, pensar numa ação que você pode fazer para mudar essa atitude. Você talvez não se saiu muito bem aí na sua avaliação. Pensa o que você pode fazer para mudar essa atitude. Porque eu sei que essa mudança pode te ajudar a não entrar num ciclo do orgulho.
Quem gostaria de compartilhar algum pensamento ou sentimento que teve aí ao fazer essa atividade? Mas não precisa compartilhar sua resposta. Mas quem quer compartilhar um pensamento ou sentimento que teve? Pensarmos comigo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Opa, Iago, quer compartilhar algo? Sentimento, um É só, pensamento que teve aí? presidente, é só que eu vou ler as escrituras hoje com a minha família, esse é o assunto, a Elamã 10 e 11, e aí a gente vai usar esse texto aqui para fazer mais significativo nossos estudos. Tranquilo. Obrigado aí, obrigado por compartilhar aí. Eu achei Brenda? legal essa, eu achei legal essa primeira pergunta sobre expressar gratidão a Deus e às outras pessoas, né? Que é uma forma de orgulho se a gente não ora agradecendo pelas coisas que o Senhor nos dá ou pelos favores que as pessoas nos fazem. A gente se torna orgulhoso porque a gente pensa assim, eu mereço, eu mereci, né? E a gente acaba anulando aquela coisa boa que a pessoa fez por nós. Aí eu fiquei pensando que eu preciso agradecer mais, expressar, principalmente para as pessoas, porque às vezes as pessoas fazem coisas pequenas e a gente não reconhece que aquilo foi talvez um esforço para aquela pessoa. Ser grato, né? Ser grato por tudo, né? E um obrigado faz tão bem, né? Diz tanto dizer quanto ouvir. É tão bom. Obrigado, Brenda. Obrigado por compartilhar isso. Juliana? Presidente, eu estava aqui lembrando, né, depois de ponderar um pouco sobre essas perguntas, que eu nas orações, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece de que às vezes eu só agradeço, esqueço de pedir alguma coisa. Porque na minha cabeça tava, até pouco tempo atrás estava assim, ó, o Senhor que conhece os desejos do meu coração, né? E eu já quero resumir um pouco a minha oração. Né? Eu falei, se eu for pedir, eu vou ficar aqui a noite toda pedindo. Aí tá, né? E aí eu pensando, por que que eu não tô recebendo algumas coisas? O Senhor sabe que eu quero e eu tô fazendo por onde? Quer dizer, assim, tenho uma recomendação ativa, tô indo pro templo, tô indo nas capelas. Aí eu fico assim, sabe? Eu fiquei pensando, por que que eu não tô recebendo? Aí veio assim, uma coisa na minha cabeça, porque você não pediu. Aí eu fiquei refletindo e eu fiquei, o Senhor ele precisa que eu escreva, mande uma carta. Aí eu estudando as escrituras, o fato da gente pedir, né, demonstra ao Senhor a humildade que a gente tem, né? Realmente a confiança que a gente tem nele é pelo ato da gente pedir. E é simples, né? É algo que eu não fazia. O Senhor disse, né? Pedi e recebereis, né? Batei e se vos aberto. Exatamente. Obrigado. Eu queria encerrar nossa aula com uma ponderação daquele que é o nosso maior exemplo e da nossa motivação, né? E aí eu queria perguntar para vocês, em ministério mortal, seu ministério mortal, Jesus Cristo ensinou ou exemplificou princípios que nos ajudam a eliminar o orgulho de nossa vida. Presidente, Água? na parábola do bom samaritano, a gente tem duas pessoas que eram fiéis no evangelho e temos um que era considerado uma pessoa que não era bem vista pelos judeus. E ah, esses dois, eles claramente mostraram que as suas prioridades e seu orgulho daquilo que eles faziam era mais importante do que o próximo. Então, eu acho que o senhor mostrou ali que parte da gente eliminar o orgulho é a gente servir o próximo, né? A gente deixar nossas próprias situações culturais e oficiais para servir o próximo.
Bem, Thiago. Obrigado por lembrar desse exemplo. Muito bom. Algo? Presidente, Thiago, um outro exemplo, claro, tem muitos exemplos, mas o exemplo de quando o Salvador saiu do Getsemane e ele foi ah, foi encontrado por esses homens para ser levado para a prisão e tudo mais. E eu acho interessante na história dois exemplos dele, que é a situação de Pedro, com raiva, acabou atacando a orelha do soldado que estava lá para levar seu mestre. Aquilo mostrou o orgulho dele. Mas, ao mesmo tempo, o que eu gosto naquela história é o fato de que o Salvador estava sofrendo muito mais do que aquele soldado. Mas, ainda assim, ele deixou o seu próprio orgulho de, não, ele não está sofrendo tanto que eu sofri. Ele fez isso. Não, ele foi lá e curou mesmo a pessoa que ia prender ele. Então, para mim, isso mostrou que ele não tinha orgulho porque também ele sempre focava nas outras pessoas e não pensava sobre si mesmo. sim, puxa, obrigado. Obrigado, Ian. Interessante essa visão, né? Jesus Cristo, ele era alguém tão humilde, né? E tão preocupado com as pessoas, né? Até com as pessoas que iam prendê-lo, que iam fazer sofrer, ele se mostrou humilde. O serviço é um ótimo antídoto para o orgulho. Serviço ao próximo, servir a Deus. Um ótimo antídoto para o orgulho. Gosto de pensar naquela ocasião em que estava já 3 dias, já cheirava mal e fui lá para fazer Lázaro voltar à vida. Um pouco antes de ele fazer isso, ele orou a Deus e falou: Pai, graças te dou por haveres meu filho. Ele falou: Lázaro, sai para fora. E Cristo, ele não era alguém que se vangloriava das coisas que fazia. Chamaram ele de bom, ele falou. E só tinha um bom, que era Deus. Então, a hora para que quando nós estivermos buscando quebrar o ciclo do orgulho que há em nós, que pode haver em nós, possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Possamos imitá-lo, nos esforçar para imitá-lo, para ser como ele é. Possamos aprender sobre a sua vida, a maneira como ele agia, algo compartilhou ali, como eu sei como vocês lembraram. E que nós possamos buscar agir dessa forma agora, no nosso dia a dia. Eu sei que dessa forma nós vamos eliminar os frutos. Porque em cada um de nós, amigos, precisa eliminar esse orgulho que há em nós. Eu sei que, como de Cristo, pelo seu evangelho, da sua expressão, a gente pode nos tornar compreensíveis, dispostos a ser e fazer tudo o que Deus requer de nós. Eu sei que essas coisas são verdades e testifico delas. E agradeço por vocês estarem aqui, pela participação de vocês aqui na nossa aula hoje. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa próxima aula, meus amigos, será Elamã 13 a 16, tá bom? E é o bloco que estamos estudando essa semana no Bem Certo. Encerrar aqui, vamos fazer uma oração